Bom dia a todos os casais, bom dia a você, meu irmão, bom dia a você, minha irmã. De vocês, querido, Deus abençoe a sua vida, te prospere cada vez mais, te dê uma vida cheia de paz. Sabemos que nesse mundo nós temos muitas lutas, né? Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda e Ele nos guia, né? Nos guia para que nós possamos ter vitória, sucesso e proteção. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está aqui nesse devocional para casais. Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei qual a sua situação, mas eu peço a você que precisa de oração, deixa aqui nos comentários qual o seu pedido de oração. Se você deseja oração, que a gente faça uma oração específica, ok? Mas se você não quiser dizer aí qual é o pedido, coloque lá, necessito de oração para a família, necessito de oração pelo meu casamento, para que nós possamos orar pela sua vida, tá bom? Também quero pedir a você mais uma vez que para esta mensagem, esse devocional chegue a mais pessoas, você precisa compartilhar. Você precisa também deixar um comentário sobre os devocionais, sobre as mensagens que nós ministramos. Isso nos ajuda muito. Olha, você também está sendo evangelista. Como eu digo aqui, às vezes nós queremos ajudar alguém, dar um conselho, mas não sabemos o que falar. Então Deus tem colocado esta ferramenta nas suas mãos para que você possa abençoar pessoas, para que você possa abençoar vidas, casais e família. E por quê, pastor? Porque casais, querido, casal, eles são os pilares que mantêm a família em pé. Então, se um desses pilares fraquejar, cair, a família cai, ela fica desestruturada. Então, eu peço a você que nos ajude a ministrar esta mensagem. Ministre junto comigo quando você compartilha, envia para pessoas do grupo do WhatsApp, né, do trabalho, da família. Você está ministrando junto comigo este devocional. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos a mais um devocional para casais. E eu gostaria de ler com você, já li esse texto num devocional, mas Deus falou muito no meu coração acerca desse texto aqui novamente. Tá? E eu quero que você fique até o final, porque no final eu vou estar orando para que Deus possa abençoar aquilo que você tem em suas mãos. Amém? Então vamos ler aqui João capítulo 6, verso 7 ao verso 9. João capítulo 6, do verso 7 ao verso 9. Manual do casamento nas mãos, Bíblia, ou então na palma das mãos, o celular. Então vamos lá. Diz assim, verso 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Verso 10, vamos adiantar mais um pouquinho, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Note bem, homens 5.000. Agora, se contar as mulheres, as crianças tinham muito mais, né? Aí, verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Amém? Bem, eu gostaria que você guardasse isso, né, no seu coração, que você escrevesse também para que você não pudesse esquecer. Tudo que você tem em suas mãos foi dado por Deus para um propósito. Seja bom ou ruim, há um propósito em tudo aquilo que Deus faz e aquilo que Deus nos dá. A questão aqui nesse texto, né, como você vê, qual a sua visão para o que você tem? Ou seja, nesse texto aqui, Jesus está nos ensinando, mostrando para os discípulos, né, qual é a visão que você tem com aquilo que você, né, a visão daquilo que você tem nas suas mãos. Qual é o que você vê?
Qual a visão que você tem daquilo que você tem nas suas mãos? Ou seja, a visão do fracassado, do coitadinho. Nós temos duas aqui. A visão do fracassado, do coitadinho. Como é que é isso, pastor? Que Deus não me ama, pois está me castigando. Ou seja, ele vê aquilo que está na mão dele. Se é ruim, né? Como se Deus não amasse, como se Deus estivesse castigando ele. Agora, a visão do vencedor. Deus está querendo me ensinar algo, me estruturando para um grande milagre. A exemplo disso, nós temos que, quando Jesus, certa ocasião, ele passa em determinado lugar, ele vê um cego de nascença. Aí os discípulos se adiantaram e perguntaram assim: mestre, quem pecou para que esse homem ele nascesse? Quem pecou para que esse homem nascesse desse jeito, cego de nascença? Ele ou seus pais? Jesus disse assim: nem ele e nem os seus pais. Isso não foi por causa de pecado, mas simplesmente foi para que a glória de Deus se manifestasse. E Jesus foi e curou aquele homem. Entendeu? No texto em questão, Jesus, que nós lemos aqui, João capítulo 6, verso 7 ao verso 11, Jesus ele pergunta aos discípulos o que eles tinham nas suas mãos. Qual foi a resposta dos discípulos para Jesus? Foi uma resposta de desprezo pelo pouco que eles tinham. Havia incredulidade naquela resposta, na voz daqueles discípulos, né? Ou seja, o que vocês têm? Nós temos aí 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma grande multidão? A questão, querido, é que as coisas pequenas em nossas mãos, elas continuarão sendo coisas pequenas dependendo da sua visão. Mas as coisas pequenas das mãos de Deus se tornam grandes. Ele multiplica. Note bem que na palavra de Deus não há coincidência. Na palavra de Deus há providência de Deus. No início, aqueles homens, eles pegam aqueles pães e falam: Senhor, temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas lá no verso 11, note bem que Jesus fala assim, diz assim: então Jesus, Mateus fala assim, então Jesus tomou os pães e, dado graça, distribuiu entre eles os pães e também igualmente os peixes. Você entendeu? Para os discípulos, que tinha nas mãos eram alguns pães e alguns peixinhos. Mas Jesus, ele multiplicou os pães e os peixinhos viraram peixes na mão de Deus. Você está entendendo? Nós estamos falando, gente, de um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que é especialista em fazer milagres. Então a pergunta é: por que você despreza o pouco que você recebeu? Você precisa mudar a sua visão. Se você quiser vitória no seu casamento, se você quiser vitória na sua vida financeira, se você quiser adquirir um bem material, um emprego abençoado, você precisa hoje, nesta manhã, se permitir mudar esta visão. Porque o pequeno continuará sendo pequeno na sua mão enquanto você não olhar para Jesus, que pode fazer o grande. Entende? Você não recebeu o pouco nas suas mãos porque ele não te ama, porque ele te despreza. Pelo amor de Deus, ele se entregou na cruz por você, ele derramou seu sangue precioso por você. Mas você precisa entender, ter a visão de vencedor. O que você tem nas suas mãos é porque Deus está querendo te ensinar algo e é uma oportunidade para acontecer um milagre. Você está entendendo? Os pães e os 2 peixinhos eram uma oportunidade de acontecer um milagre. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Esta mensagem é para você que só anda reclamando, murmurando, choramingando pelo canto. Não é assim. Você precisa entender o que Deus tem para fazer e o que Ele quer fazer na sua vida. Aí a resposta que os discípulos deram para aquele pouquinho que ele tinha foi de desprezo, de incredulidade. Será que isso daí você está olhando, não está dizendo nada para você, não? Resposta de desprezo pelo que tem e incredulidade, né? Talvez o que você tem, você está dizendo assim: pastor, eu tenho um carro que é uma porcaria.
Pastor, ele mais fica na oficina do que me leva para o lugar que eu quero. Ah, pastor, a minha casa é uma caixinha de fósforo, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, o meu emprego que eu tenho é uma droga. Trabalho muito e recebo pouquinho. Ah, pastor, meu filho não presta. Não é inteligente. Isso não é inteligente, isso não vai dar para nada. Ah, pastor, o meu casamento é uma droga. Eu odeio o meu casamento. Eu odeio o que tenho, blá, blá, blá. Meu Deus do céu. Até quando você continuará murmurando ou reclamando pelo pouco que você tem, ao invés de obedecer a Deus? E sabe o que é a ordem que Deus nos deu? Tessalonicenses, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade dos homens, não a vontade de Deus. Então você precisa dar graça pelo muito que você tem ou dar graças pelo pouco que você tem, porque até você que tem recebido muito, Deus tem um propósito para lhe ensinar com isso, e você que recebeu pouco, Deus tem um propósito de igual modo para você. Deus nunca faz igual, ele faz diferente, melhor, assim como a parábola dos 10 talentos, lembra? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, mas para 5 ele fez um milagre, que foi o bastante para aquele que recebeu 5. Para 2 ele fez outro milagre. Ele também deu o que foi bastante para aquele. Mas e para um que desprezou? O dos 5 não desprezou os 5, trabalhou. O que recebeu 2 não desprezou, trabalhou. E o milagre que eles receberam foi gozar lá no Senhor, né? No lugar maravilhoso. Mas o que receberam um e desprezou? Não, ele foi lançado nas trevas exteriores. Você está entendendo o perigo de você desprezar o pouco que você tem? Está arriscado você continuar? Está arriscado você continuar com isso daí, querido? Está arriscado você continuar com isso aí até Jesus voltar, porque você não aprende. Eu estou falando aqui, mas o teu pastor com certeza já falou com você, já pregou. Eu estou falando aqui com você, mas o teu conselheiro com certeza já falou com você, o conselheiro de casais, o líder de jovens. Até quando você vai continuar nessa mesmice, nesta visão de fracassado? Deus quer que você tenha um casamento abençoado, um carro abençoado, uma casa abençoada, porque nós estamos aqui em pouquinho tempo, mas Deus quer que você fique nesse pouquinho tempo aqui nessa terra, que não é aonde Ele tem reservado para nós, mas viva do bem e do melhor. Ok? Então você precisa obedecer a Deus. E o que eu preciso fazer, pastor? Dai graças em tudo o que você tem, porque essa é vontade dele, não dos homens. O Senhor fala assim. Aí então você pode falar assim: mas o Senhor fala assim porque o Senhor tem uma vida boa, tem um carro bom, tem um casamento, né? E filhos abençoados aí que o senhor botou aí na internet aí, né? Sua filha vai se formar, sua esposa também já se formou e tudo. Tenho sim, cara. Eu tenho sim e dou graças a Deus. Assim como também glorifiquei a Deus quando eu vendia bala no trem, quando eu era garoto. Eu também dei graças a Deus quando eu vendia coxinha de galinha na praia, junto com a minha mãe. Também dei graças a Deus quando eu vendia amendoim torradinho, aquele conezinho, lá nas ruas de Paciência. Também dei graças a Deus quando eu vendia condimento chinesinho quando era jovem, batendo de porta em porta. Eu lembro disso. Também dei graças a Deus, eu nunca murmurei pelo pouco que eu tinha. Quantas vezes eu bati em porta e as pessoas diziam não, vendendo aqueles condimentos chinesinhos, né? Também, querido, quando eu me alistei no quartel da aeronáutica, fui servir como soldado, porque de tantos concursos que eu prestei eu não consegui passar. Eu dei graças a Deus o período que eu fiquei como soldado. Depois eu passei na prova de cabo, depois de mais de 10 concursos, sabe, prestando para EAR, eu passei na prova de sargento da aeronáutica, e se hoje eu sou um suboficial, sabe, da aeronáutica na reserva, também sou pastor. Sou pai, sou marido, eu dei graças a Deus também. Sim, eu tive um carro ruim, já tive um chevetinho, minha esposa sabe muito bem, nossa lua de mel foi com o chevetinho vermelho 81, já tive uma Fiat Uno, um Monza que mais bebia água, parecia um camelo do que bebia gasolina. Depois eu glorifiquei a Deus também pelo Fiesta que Ele nos deu e pela Captiva que o Senhor também tem nos dado. Pastor, o senhor está falando tudo isso, que eu estou falando isso para você entender que não tem motivo para você desprezar o pouco que você tem. Assim como eu tratava o meu Chevetinho 81 como se fosse uma BMW, eu trato também o carro que Deus me deu hoje e eu glorifico a Deus
Você está entendendo? Tudo depende de você. Ah, pastor, teu casamento. O meu casamento, o início foi conturbado. Foi conturbado, a luta que eu passei. Eu não, sabe? Eu não indico, eu não desejo para ninguém, essa é a palavra. Me fugiu, mas agora veio. Eu não desejo para ninguém a luta que eu passei, mas a luta que eu passei, eu também dei glórias a Deus, graças a Deus, porque essas lutas que eu passei me ajudou a me estruturar, a me tornar o marido que eu sou hoje, a tornar a minha esposa a mulher maravilhosa que ela é hoje. E hoje nós temos 26 anos de casado, que gerou essas crianças maravilhosas, 2 meninas maravilhosas. Olha aí, uma vai se formar advogada no final do ano, a outra já se formou agora, ontem foi na formatura dela. De engenheira de produção, e o meu filho está no colégio militar. Estou falando isso porque enquanto você ficar murmurando e reclamando, você nunca vai sair da posição em que você está, porque Deus não abençoa murmurador. Deus não abençoa murmurador. Não há motivos para você murmurar, você precisa dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Entendeu? Então não há motivo para você precisa glorificar a Deus. Como você quer que Deus dê um carro novo se você não trata o pequenininho, simplesinho que você tem? Não lava o carro anda em pedaços, caindo para-choque, passando quebra-mola, cai tudo. Aí quer ganhar carro novo? Vai destruir o carro novo, vai jogar a bênção do Senhor fora. Quer uma casa nova, mas não cuida da pequena que tem. Tá lá os canos, lá tudo remendado com pano. Pelo amor de Deus. Tudo remendado com pano, esgoto lá fora, entope, demora anos para poder consertar, não pinta a casa no final do ano, deixa a casa toda desarrumada. Para que você quer uma casa melhor? Vai dar trabalho para você, né? Como é que você quer melhorar no seu casamento se você não muda suas atitudes, as suas posturas? Sabe, se você não para de praguejar do seu marido, se você não para de praguejar da sua esposa, lá, já chegou o diabo em casa, agora acabou a paz, chegou a jararaca, pelo amor de Deus, até quando você vai ficar praguejando do teu casamento e pedindo, Senhor, abençoe, muda meu casamento? Comece com você, mudando você, pelo amor de Deus. Para que você vai querer ter um emprego melhor se você só chega atrasado, só murmura, ninguém gosta de você? Quando vai fazer as coisas não faz por excelência, só reclama no trabalho. Como Deus vai abençoar você no seu filho se você não diz que ele é uma bênção, só lança palavra de maldição? Esse garoto não presta, é um marginal, vai virar um viciado, não vai dar para nada. Meu Deus do céu, esse garoto é burro. Você lembra da história de Thomas Edison? Thomas Edison não era um garoto inteligente, até a professora chamou a mãe lá na escola e disse que ele não era inteligente, que ele não conseguia acompanhar. Ela tirou o garoto da escola e foi ensinar em casa. Ele perguntou, mamãe, por que eu saí da escola? Aí ela falou para ele, porque você é mais inteligente do que todos, eles não conseguem ensinar você, mas a mamãe vai ensinar. Eita! Sabe qual foi o final da história desse rapaz? Thomas Edison, você fica no escuro? Não, né? Porque existe a lâmpada, né? Pois é, ele foi o inventor da lâmpada. Ele, 1001 tentativas. Aí alguém perguntou para ele assim, quando ele já estava formado, pô, você errou 1000 vezes e na 1001ª você conseguiu inventar a lâmpada? Ele, não, você ainda entendeu. Olha a inteligência do homem. Eu descobri 1000 maneiras de como não se fazer uma lâmpada e uma de como se faz. Você está entendendo? Um garoto que a professora disse que era burro, que não conseguia acompanhar os colegas da escola. A sua mãe viu nele uma grandeza e excelência. Você está entendendo, querido? Então o pequeno que Deus dá na sua mão é uma oportunidade para Deus fazer um grande milagre. Quer ter sucesso na vida? Então dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Os discípulos desprezaram o que tinham em suas mãos. O que na verdade eles estavam desprezando era a oportunidade de um milagre. Cuidado para você não estar fazendo a mesma coisa. Deus só vai fazer o milagre se você acreditar naquilo que Ele tem posto nas suas mãos. Acredite, seu casamento vai mudar para melhor. Seu casamento vai mudar para o casamento dos sonhos, de ruim para o casamento dos sonhos. Há um propósito que Deus colocou nas suas mãos. Sua vida financeira vai mudar, sua empresa vai mudar para melhor, seus filhos vão mudar para melhor, sua casa, seu carro, desde que você hoje começa a ter uma nova atitude, glorificando a Deus, dando graças a Deus pelo pouco que você tem.
Não diga para o Senhor, tenho 5 pães e 2 peixinhos. Para que serve? Ei, entenda, nas suas mãos, e se você não acreditar naquele que faz milagre, vai continuar sempre sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas se você acreditar, virará uma multiplicação de pães e peixes. É isso que Deus quer fazer para você. Eita, glória a Deus. Hoje foi estreito, hein? Estamos chegando ao final de mais um devocional e eu quero que você guarde esta mensagem. Compartilhe esta mensagem com quantos você puder para que ele possa entender que o pouco que ele tem, existe um propósito de milagre que Deus quer fazer. Amém? Vamos orar, querido. Feche teus olhos, eu quero orar por você, para que Deus possa te dar graça, mudar a sua visão, para que você possa olhar diferente. Eu tenho certeza que a partir de hoje vai acontecer isso. Vamos orar, vamos estar orando, clamando ao Senhor nesse momento. Apresenta a Deus aí o pouquinho que você tem. É quantos? São 2 peixinhos? São 5 pães? É um casamento que você sempre sonhou, mas o casamento não está bom, não está bem? A vida financeira está ruim? O carro está enguiçando toda hora? A casa é pequena? Quando a família vai visitar, fica um lá na cozinha, fica outro lá para dormir. Ei, Deus está te dando uma oportunidade para que você veja um milagre com aquele pouquinho que Ele colocou nas suas mãos. A questão é como você vê isso. Vamos orar. Senhor, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nosso amigo, nosso irmão mais velho, aquele a quem nós amamos, aquele que nos resgatou e nos transformou, eu quero pedir a Ti, Senhor, por todos aqueles que estão aqui nesse devocional para casais, no Vida de Casal BR, que Tu tens levantado nesse Instagram como ferramenta para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar casais. E hoje nós aprendemos, Senhor, que tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, seja para bom, ruim, pouquinho ou grande, é para uma oportunidade, para um grande milagre. Senhor, muda a visão do Teu filho, muda a visão da Tua filha, que muitas vezes, Pai querido, não tem entendido, Senhor, o que ela tem em suas mãos, e às vezes com a sua boca já praguejou, já pecou porque murmurou, já reclamou, e ela ainda não entendeu, eles ainda não entenderam que é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de um grande milagre que há na mão deles, quando eles começarem a mudar a sua postura e a sua atitude e dar graças a Deus, porque no momento certo, no tempo certo, o milagre vai acontecer. Então, Pai querido, se o milagre é imediato, vai acontecer. Pai querido, se os Teus filhos estão aguardando, vai acontecer. Então entra com providência sobre a vida do Teu filho nesta hora, que eles a partir de hoje, Senhor, eles começam a enxergar, Senhor amado, com uma visão de vencedor, não uma visão de fracassado, como se Deus estivesse castigando ele, colocando aquilo em suas mãos, mas uma visão de vencedor. Deus está me dando oportunidade de um milagre, então ajuda Teu filho, a Tua filha, Senhor. Este casamento vai melhorar, este casamento se transformará no casamento dos sonhos, este filho, Senhor, ele com certeza irá progredir, ele será um dos melhores filhos, Senhor. Pai querido, tudo aquilo que Teu filho sonha, deseja do bem imóvel, acontecerá um milagre, porque Tu és um Deus que faz milagres. Então entra com providência na vida do Teu servo e da Tua serva, que eles possam aprender no dia desta manhã aquilo que foi ensinado e começar a colocar em prática. Eu profetizo sobre a vida deles, eu profetizo, meu irmão, minha irmã, a bênção sobre a sua vida. Ó Senhor, eu profetizo a mudança, Senhor, nos olhos dele, para que possam ter o olhar de Jesus, olhar o milagre nas coisas pequenas. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando o seu casamento, a sua casa, a sua família, ok? E que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida. Então chegamos aqui a mais um final. Mais uma vez eu peço a você que compartilhe com quantos você puder, porque eu tenho certeza que assim como Deus falou no seu coração, vai falar no coração deles também, ok? Lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau!